Deuteronômio 8. Quero ler com você todo o capítulo e nossa edificação nessa manhã será dentro do novo tema do novo mês que se apresenta agora no ano do cuidado. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abradadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Senhor nosso Deus, nós rogamos, ó Pai, nessa hora. Ó Deus, nesse curto momento, ó Pai, em que podemos meditar e crescer na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor, ó Deus, desperte o nosso coração para olhar para Ti. E principalmente, ó Deus, que o Senhor realmente seja glorificado através da Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O ano do cuidado. 2019, temos mês a mês falado de uma temática aqui que nos leva a refletir, que nos leva a pensar na nossa responsabilidade humana diante daquilo que Deus nos concede. O tema que nós temos trabalhado, carta de Paulo escrevendo a Timóteo, onde ele diz: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado das tuas caminhadas, tem cuidado das suas andanças, dos seus pensamentos, tem cuidado daquilo que Deus coloca à tua mão. Não trate tudo aquilo que Deus te deu de forma displicente. E mês a mês nós temos visitado algumas questões. Falamos sobre o corpo,
Vimos que o corpo é templo do Espírito Santo do Senhor, portanto nós devemos, de fato, não ter em mente que tudo que temos nessa vida é algo que a gente deva levar de qualquer jeito. O nosso corpo deve ser para glorificar a Deus. Falamos da mente, do espírito, falamos de família, e foi o nosso último mês, tratamos sobre família em mensagens, e por ocasião da semana dedicada à oração pela família, esse texto foi bastante visitado, e hoje nós iniciamos o mês de junho, que nós vamos ter como tema, tem cuidado das finanças. E eu quero nessa manhã introduzir, irmãos, essa questão, não como algo que nós vamos falar apenas do dinheiro em si, de como aumentar as nossas posses, de como resolver um problema de desemprego. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por algumas situações que com certeza vão trabalhar muito algumas estratégias, mas hoje eu quero trazer para os irmãos aquilo que vai na raiz, no que está mais profundo com relação à questão de finanças. Quando nós observamos, irmãos, algumas questões relativas às riquezas, que é a palavra usada por Jesus, nós vamos observando que isso é muito sério na Bíblia. Se você quer ter um dado estatístico para que você possa pensar, a Bíblia dedica mais ou menos cerca de 215 versículos que falam sobre fé. A Bíblia fala em cerca de 218 versículos sobre salvação da nossa alma. Mas a Bíblia, irmãos, dedica 2.084 versículos falando de dinheiro. Percebeu que são basicamente 10 vezes mais? Isso, então, a gente vai pensar o seguinte, como alguns crentes têm colocado aí, talvez Deus queira que eu seja mesmo rico. Sou cabeça, não sou cauda. Né? E tudo que eu tocar vai virar ouro. Será que é isso de fato? Eu creio, e o que eu posso trazer, irmãos, na palavra do Senhor, é que a Bíblia trata tanto desse assunto, porque o dinheiro, ou as riquezas, nas palavras de Jesus, são ou é aquilo que tem o maior potencial de ocupar o lugar de Deus no nosso coração. O dinheiro é algo que move famílias ou destrói famílias. O dinheiro é o que move, às vezes, o coração de um cidadão, e ele usa, às vezes, uma palavra que é muito dos nossos dias, o empreendedorismo. Alguém que se diz, olha, eu sou um visionário, eu vou fazer algo novo, mas às vezes o que está por trás daquilo é o desejo de se destacar, é o desejo de ter uma segurança que ele só encontra de fato naquilo que está no seu bolso e que pode de repente comprar um melhor plano de saúde, pode comprar a melhor casa, o melhor carro, pode lhes dar as melhores viagens e o prazer que o mundo de repente reconhece como algo que é natural. E Jesus, tratando dessa questão, irmãos, ele vai mostrar que, de fato, o dinheiro tem um potencial para tomar o lugar de Deus no nosso coração, quando ele diz, por exemplo, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se devotará a um e se desprezará ao outro. E aí Jesus mostra isso de uma forma mais clara, dizendo o seguinte, não podeis servir a Deus e, a palavra não está ali, mas ela está oculta na frase, servir as riquezas. A conotação que Jesus dá, irmãos, à palavra riquezas, que no seu original seria mamonas, da onde vem a expressão mamon, ou um sentido de confiança, de proteção, uma personificação que as riquezas assumem, que nos dão a falsa impressão de segurança. Posso estar passando por dificuldades, algumas coisas aqui, mas o Senhor me dá condição de trabalhar, então eu posso resolver todos os meus problemas. Quando nós vamos então, irmãos, para esse texto de Deuteronômio, a gente vai chegar em uma questão bem radical, bem profunda.
bem no âmago da questão, que é de fato o que nós precisamos trabalhar durante esse mês. A questão das finanças, do dinheiro em si, ela vai encontrar o seu maior sentido dentro da palavra de Deus, irmãos, quando nós olhamos para o nosso coração. Jesus afirma: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quando nós vamos olhando, agora sim, entrando nesse texto que nós lemos, nós vamos vendo quanto o Senhor advertia, ensinava, educava o seu povo para que colocasse o seu coração nele, Deus. Num relacionamento com Deus. Muito maior do que relacionamento com as coisas. Muito maior do que no relacionamento com as pessoas. O texto que nós lemos, irmãos, é uma continuação de Moisés estar falando, advertindo aquele povo sobre ter em Deus o sentido da sua história. Aqui não é mais aquele povo que saiu lá do Egito, uma geração já havia passado, 40 anos eles caminharam no deserto. E agora, Moisés está diante de um povo que é composto pelos pequeninos, talvez, lá na saída do Egito, que já estão na sua maturidade, indo para a sua velhice. Moisés está diante de jovens que nasceram durante aquela caminhada e não viram, por exemplo, o mar se abrindo. Eles não viram a água saindo da rocha poucos meses depois que eles haviam saído do Egito. Aquele povo que estava diante de Moisés ouviu aquelas histórias, mas não havia presenciado grandes e grandes feitos que Deus operara no meio do povo. E o livro de Deuteronômio, a segunda lei, a segunda chamada, o segundo ensino, ele vem para trazer agora para um Moisés que está se despedindo. Ele vai daqui a pouco deixar aquele povo sob os cuidados de Josué. E Moisés então faz com que aquele povo possa ouvir de novo a lei. Possa ouvir aquilo que eles ouviram lá atrás, 40 anos antes. E ele vai repetindo o ensino para que aquele povo, irmãos, não venha cair numa situação de que agora eles conquistaram a terra, eles já vão entrar na Canaã prometida por Deus e de repente eles venham se esquecer de tudo aquilo que Deus fizera por eles. Trazendo para os nossos dias, talvez, irmãos, entre nós aqui, muitos de nós possam olhar para a sua caminhada hoje e pensar: eu venci, trabalhei muito, eu lutei demais, eu sei o que é me esforçar e eu conquistei aquilo que eu sonhava no meu coração. A minha casa já está construída, os meus filhos já estão com a educação para que eles possam seguir daqui para frente com suas caminhadas particulares. Eu já constituí a minha família, eu agora posso descansar e gozar aquilo que Deus já me deu. E aí, irmãos, a gente fica pensando: será que é esse o propósito de Deus para nós apenas? Porque não há mal nenhum em você se regozijar naquilo que você conquistou. E será que os seus filhos, os seus netos, vão dar o mesmo valor que você deu quando você lutava pelas suas caminhadas? Eu moro aqui perto da igreja e quando eu era garoto andava de bicicleta por essa região todinha. Próximo à minha casa havia uma mina d'água. Certa vez falando com a minha mãe, ela contando que quando eles eram jovens, meus pais, antes de ir para o trabalho, minha mãe trabalhava aqui na Ferreira Guimarães, pegava às 6 da manhã. Antes de ir para o trabalho, eles tinham que descer com latas, encher as latas de água, carregar as latas com as águas para dentro de casa, subir um morro, mais ou menos em torno de uns 400 metros. E aquela água seria usada para as coisas dentro de casa durante o dia. Os meus irmãos, alguns ajudaram em alguma coisa. Eles sabem o que é carregar água. Eu jamais peguei numa lata d'água para carregar para minha casa. Porque quando eu nasci, comecei a me entender por gente, já havia água encanada. Já havia um conforto dos nossos dias. Os meus filhos não sabem o que é mina.
E aí eu posso perguntar para nós, irmãos, se as gerações que vêm vão ter o conhecimento e as experiências pelas quais nós passamos. Você que está sentado nesses bancos da igreja, será que você sabe o esforço que foi feito para que isso estivesse aqui? Será que nós valorizamos de fato as coisas ao ponto, irmãos, de entender que muitos antes de nós se esforçaram, suaram, se doaram, para que hoje nós pudéssemos ter o conforto de às vezes olhar e falar assim, rapaz, está quente, esse ar-condicionado precisa ser mexido. Mas a gente talvez nunca tenha pensado que os nossos antepassados, seja no calor ou no frio, seja com banco ou no tamborete, eles tiveram que se assentar e louvar e buscar a presença de Deus. Irmãos, Moisés então está dizendo para aquele povo que muitas vezes eles precisaram ser trabalhados, podados por Deus para que eles tivessem de fato um coração segundo o coração do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja que por 4 vezes Deus trabalha citando a expressão o coração para aqueles irmãos do passado. Versículo 2, versículo 5, versículo 14, versículo 17. A tradução para coração aqui não é aquela questão que você que gosta muito daquela música romântica, melosa, né? Como você diz, ai meu coração. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando do seu sentimento de inteligência, de visão. O próprio sentimento afetivo está embutido nisso. Mas a questão é que Deus está trazendo com essa palavrinha, coração, aquilo que está mais lá no seu íntimo, aquilo que você não demonstra para as pessoas tão facilmente, aquilo que de fato move o fato de você se levantar de manhã e viver o dia ou deixar de vivê-lo, aquilo que está mais profundamente no seu ser. E Deus trabalha isso 4 vezes, mostrando, irmãos, como nós devemos observar aquilo que é a nossa riqueza, aquilo que tem mais valor nas nossas vidas, aquilo que de fato mexe com aquilo que a gente tem mais interior. Eu poderia estar falando apenas de dinheiro, de bens, de ouro e prata, como o texto vai falar. Mas como a gente está falando nesse meio de cuidado com as finanças, cuidado com riquezas, às vezes, irmãos, você trata os seus filhos com uma forma que você praticamente os idolatra, como muitos idolatram o dinheiro. Às vezes você trata o seu jeito de trabalhar, a sua expertise, e você usa aquilo ali realmente para ser um ídolo dentro do teu coração. Às vezes você vive o dia a dia se exaltando, pensando em como você é superior a outras pessoas e você mesmo é um ídolo plantado dentro do teu íntimo. E irmãos, de uma forma muito breve, porque o tempo não vai nos deixar caminhar muito, eu queria trazer 4 questões que esse texto nos mostra, que nós devemos, irmãos, de fato olhar para a nossa vida e pensar como devemos trabalhar as nossas riquezas, as nossas finanças, os nossos bens, a nossa saúde, enfim, aquilo que muitas vezes move o nosso ser. A primeira delas, a primeira forma que a Bíblia nos ordena trabalhar, irmãos, é ter uma memória, uma recordação da caminhada que nós temos até aqui. Olhe para o versículo de número 2, onde o Senhor diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Meu irmão, você sabe de onde Deus te tirou? Você tem noção de onde você estaria se você não tivesse sido chamado pelo Evangelho do Senhor para o conhecer? Talvez muitos de nós aqui, irmãos, tenham histórias maravilhosas de vida, mas a grande realidade é essas histórias, essa caminhada, hoje, como isso vai no seu coração? Alguns de nós, irmãos, simplesmente querem esquecer do passado. É muito triste. Outros querem dizer, olha, eu tenho que olhar para o meu passado, foi glorioso. Outros, irmãos, pelos diversos motivos que cercam a nossa caminhada, vão tratar o passado como algo a ser deixado ou como algo a ser sempre memorado, mas o fato é, irmãos, a palavra do Senhor nos diz por que nós devemos guardar. E a resposta está do meio para o fim do versículo 2, quando ele diz assim, para você saber
o que estava no teu coração. Aquele povo, irmãos, passou por muitas situações no deserto. O texto diz no versículo 3, ele te humilhou quando o povo queria, por exemplo, comer alguma coisa, e Deus às vezes mandava aquilo de uma forma tão abrupta que era humilhação para aquele povo. O desejo de comer carne era tão grande, mas era um desejo que não provinha de fome, mas apenas por prazer, e Deus então envia tantas codornizes que aquele povo iria comer, e o texto bíblico diz, até que aquilo saia pelo seu nariz. Pensa em alguém bravo para dizer assim, é isso que você quer? Então toma. Deus humilha. O texto ainda diz, mas ele também te deixou ter fome. Ele te sustentou de uma forma que você não esperava. Quantas vezes, irmãos, você pensava que aquele seria o último dia da sua história? Às vezes a comida faltando dentro de casa, pai e mãe sem fé, desesperados. Mas o Senhor proveu. O Senhor te cuidou. O Senhor às vezes levantou um irmão que você nem sabia que seria seu irmão para que trouxesse uma cesta básica. O Senhor levantou alguém que pegou e falou assim, vou levar o teu currículo, vou te ajudar nessa situação. Aqui no meio do povo, irmãos, aquele povo passando por necessidade, Deus enviou um maná que era um alimento que todos os dias brotava do orvalho para aquele povo. E o texto diz assim, o teu pai não sabia o que era aquilo, mas ele te deu esse maná. Você não conhecia, não sabia o que era, você não sabia de onde vinha, mas Deus te proveu. Para quê? Para que você pudesse entender que você não vai viver daquilo que você tem como pão, como sustento, como as suas riquezas, mas daquilo que procede da boca, da palavra, da ordenança do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o pé nesses 40 anos. Meus irmãos, nós devemos aprender, quando olharmos para as nossas riquezas, para as nossas finanças, de onde Deus nos tirou. Da onde nós estamos vindo. Você, jovem, que às vezes pode pensar assim, tudo que eu conheço da vida é ter uma cama quentinha, o sustento dos meus pais. Converse com seus pais. Descubra a história da sua família. Veja como você está hoje e o legado que está sendo passado para você. E aí, irmãos, nós vamos começar a ter uma noção de que as coisas de fato não são fáceis. Qualquer um de nós que olha para a nossa nação hoje pensa assim, a nossa economia está mesmo em perigo. Mas, irmãos, quando nós nos recordamos de onde o Senhor começou a história dessa nação e aonde ela está hoje, nós podemos olhar que Deus cuida do seu povo, ainda que esse povo não o confesse como seu. E se o Senhor nos trouxe até aqui, irmãos, nós precisamos entender que, de fato, há outros passos a serem dados para que a gente possa perceber que Ele continua conosco. O versículo 5 traz uma segunda palavra, reconhecimento. O texto diz, sabe, é a primeira palavra. E essa palavrinha significa, tenha entendimento, tenha reconhecimento, veja de fato, e aí ele vai continuar no texto, no teu coração. Que Deus usou muitas vezes situações duras para te disciplinar. Como um filho, Deus te cuidou, Deus te moldou, Deus te trabalhou. E isso, irmãos, para nós que às vezes passamos por aquele momento que você enfia as duas mãos no bolso, cabe um tênis lá dentro, mas não sai nada lá de dentro. E você pensa, o que é isso, meu Deus? Por que eu estou passando tal coisa? Talvez Deus esteja te moldando. Talvez Deus esteja trabalhando contigo para que você não tenha um coração que esteja agarrado em algo que você não tem. E aqui vai um alerta, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que o grande problema é ser rico, e não é esse o problema. A realidade, irmãos, é que tem muito pobre, que é mais miserável do que muita pessoa milionária. Tem muita pessoa que é pobre, que se arroga de alguma coisa que está vestindo para humilhar os outros. Tem gente, irmãos, que às vezes não tem o jantar para comprar, mas se enche de orgulho, de soberba. E aí comprova o que o versículo diz, que não é o ter que é o problema, mas é o amor àquilo que se tem ou que se deseja, que é a raiz de todos os males. Assim, irmãos, quando a gente reconhece,
a gente vai vendo que Deus nos disciplina para que a gente venha cumprir os propósitos que vêm dele. Versículo 6 está mostrando isso. O Senhor, irmãos, à medida que nós caminhamos, vai nos concedendo crescimento, sustento. Ele nos dá bens, mas tudo isso é para glorificá-lo. Se nós temos algo, irmãos, que não realmente dedicamos ao Senhor, não colocamos na mão do nosso Deus, há um problema que precisa ser resolvido. E o Senhor vai resolver porque Ele te ama. O Senhor vai resolver porque Ele te ama. Se nós não temos, irmãos, uma vida realmente que venha a ser de devoção, e o que é uma vida de devoção com os nossos bens, com as nossas riquezas, com as coisas? É uma vida de gratidão na alma. Você agradece a Deus pelo trabalho que você tem? Ou você murmura pelo trabalho que você tem? Eu queria era ter o trabalho do outro, que aquele outro é que está bem. Gratidão a Deus, irmãos. Oração de gratidão, de intercessão por aqueles que estão passando pelos seus desertos, como o povo passou. Você ora, irmãos, para que na igreja os outros irmãos tenham o seu sustento, tenham o seu emprego, tenham a dignidade de levantar de manhã e estar o pão ali sobre a mesa, o café. Veja, eu não estou falando de requeijão ou aquela margarina que veio da França. Eu não estou falando, meu irmão, de você ter 608 tipos de frutas para você comer pela manhã. Mas o que eu estou trazendo é que você não venha passar por privação. Às vezes o pão que era de ontem é o mesmo que está sendo agora para o seu alimento. Mas em tudo a gente deve dar graças. Porque quando o nosso coração está no Senhor, Ele transforma até o sabor das coisas na nossa vida. É interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa assim, como é complicado quando eu estou com dinheiro no bolso, às vezes é tudo que sobrou do mês, a última onça, né, falando da nossa cidade aqui, a última onça que está dentro do seu bolso e aparece alguém, olha, eu estou passando por aperto, me ajuda nisso aí. E a onça começa a arranhar o seu bolso, né? É aquela hora que você vai demonstrar uma última questão de ter uma vida de devoção, que é ser generoso. Olha, só tenho essa. Você vai ficar com um pedaço do rabo e eu fico com o restante. E você então ajuda alguém dando uma oferta, dando um prato de comida. Alguém bateu na sua porta, você dá um pacote de biscoito. Poxa, mas esse era o último, era o que eu mais gostava, é esse mesmo. Come aquele creme cracker depois, mas o recheado você pode dar para alguém, abençoar e dar um sorriso para essa pessoa. Irmãos, reconhecimento é saber que tudo veio das mãos do Senhor. E se veio das mãos do Senhor, tem duas coisas. Primeiro, aquilo não é meu, eu posso abençoar alguém. E o segundo, da onde veio, tem muito mais. Então eu posso ceder para alguém, porque Deus não vai deixar faltar. Nós ouvimos semana passada, irmãos, falando de desafios missionários. O ano passado, a irmã Durvalina pregou aqui de manhã, no domingo de missões. Naquele domingo ela falou a pregação dela, o ministério da contribuição. E quando acabou a pregação, faltaram envelopes brancos para dar para a igreja. Porque todo mundo queria contribuir. Aliás, reverendo, quem sabe, né? Todo ano traz ela aqui para falar sobre isso. Luciano, presbíteros. Mas o fato é que os envelopes vieram. Mas a generosidade fica naquela que talvez venha a faltar. Então é melhor eu guardar. E é feio, irmãos. Porque um ano se passou. E talvez você nunca tenha tido a coragem de perguntar, por exemplo, para Massai, que é uma das irmãs líderes do Conselho Missionário, há quantas anda o sustento desses nossos irmãos? E aqui eu quero fazer algo que eu estou me incluindo. Eu sou a igreja. Normalmente, irmãos, a gente pensa que de algum lugar está saindo dinheiro para cuidar dos missionários. Mas nem sempre a gente pensa que esse algum lugar é esse lugar aqui, o meu coração. Um outro irmão vai contribuir, uma outra irmã vai contribuir, alguém vai ser realmente tocado pelo Espírito Santo, glória, vai sair dali uma bênção, mas não é eu, não sou eu. Generosidade, reconhecimento, gratidão todos os dias. Senhor, obrigado por esse café. Corajoso, veio sozinho.
Mas louvado seja o teu nome, porque ele vai aquecer a minha alma, como o Senhor já tem aquecido. Irmãos, a terceira questão está no versículo 11. E aí nós vamos entrar numa questão muito séria. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos, e eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu e talvez tenha falado essa expressão. Não preciso de muitos bens, tudo o que eu preciso é de 2 braços e 2 pernas. Porque com esses braços eu faço e aconteço. Isso é soberba. Isso é você declarar que você é autossuficiente. Isso é você declarar que você é forte. Isso é você declarar que você é o competente, você é o cara. Você resolve a sua vida. Vamos olhar para o texto? Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus. E aí ele vai dizer, não cumprindo os seus mandamentos, juízos, estatutos, que hoje te ordeno. Não é uma questão de querer ou não querer. Para quê? Para que não suceda que depois de você ter comido, ter se fartado, você edificou casas boas, você morou nelas, os seus bens, o seu gado, os seus rebanhos se multiplicaram, aumentou a sua prata e o seu ouro, versículo 13, você tem abundância das coisas, olha o que acontece com o teu coração, versículo 14, seu coração se eleva, não precisa de mais nada. Você se esquece do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, te conduziu por aquele grande e terrível deserto, onde havia muitos perigos, não havia água. Irmãos, olha o versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Isso é muito tenso, irmãos, quando nós pensamos nessas questões. Vou te dar um exemplo muito claro. Às vezes a pessoa está na igreja sempre orando por um emprego. E Deus dá um emprego. Mas aí o que acontece um tempo depois? Não venho mais à igreja, porque agora eu estou trabalhando. Ora, não é o fato só de estar na igreja, mas isso é um reflexo que o seu coração já foi tomado. E aí, para a turma jovem, eu quero namorar. Senhor, me tira dessa. Ô solidão, ô luta. E Deus coloca alguém na sua vida. E esse alguém te tira da presença de Deus. O namoro que era para ser santo se tornou um pecado. O tempo que era para estar no culto, poxa, mas é o único dia para a gente assistir, sei lá, os Vingadores. Irmãos, perceba que às vezes o que nós buscamos diante do Senhor toma o nosso coração e a gente deixa de honrar aquele que nos concedeu a grande bênção. Quantas vezes, irmãos, nós, na nossa vanglória, a gente é elogiado por algo que a gente faz bem. E a gente não sabe pegar aquilo e dizer, é do Senhor. Quantas vezes, dentro da casa do Senhor, a gente vê, irmãos, uma exposição de vaidades. Ninguém toca como eu toco. Ninguém prega como eu prego. Ninguém abraça o irmão como eu abraço. Ninguém se veste como eu. Ninguém tem uma família como a minha. E aí, irmãos, quando nós começamos a perceber, a gente já está com um belo de um espelho e orando para si mesmo, idolatrando o seu próprio ego, se afastando daquele que nos concedeu a melhor família, porque de fato a melhor família que existe é a sua. Você não precisa se comparar com a família do outro, mas você tem que zelar para que a sua seja assim de fato, porque Deus quem te deu. O melhor emprego que existe é o teu, porque é ali que Deus está te moldando e é ali que você leva o pão para dentro da tua casa. Ah, mas eu queria o do outro, porque o outro parece que trabalha pouco e ganha muito. Vai estudar igual ele.
Vai se preparar igual ele. Vai passar pelas noites, às vezes, sem dormir, que ele ou ela tiveram, e você nem estava prestando atenção nessa hora. É tenso, irmãos, é duro, a palavra às vezes dá uma apertada no pescoço, mas essa é a realidade, irmãos. Muitas vezes olhamos para o carro de alguém falando, aí, ó, isso é que é vida. Vai, corre atrás. Como diria um professor meu de seminário, né? Me lembro isso há 15 anos atrás, a turma brincava com ele. Ei, professor, eu vi o carro que o senhor chegou hoje. E ele soltava a expressão, vocês veem as cachaças que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Vocês veem o que está lá na garagem, mas não sabem o que está atrás para chegar aquilo ali. E eu estou falando, irmãos, parece algo tão físico, né? Não tem nada de espiritual. Tem sim. Tem, porque o texto mostra que aqueles irmãos do passado tinham uma promessa, uma garantia, eles já estavam para entrar na terra que Deus lhes prometera. Mas Deus os avisa, quando vocês estiverem comendo do bem bom, quando vocês estiverem usufruindo dessa terra, quando vocês estiverem dando para os seus filhos porções de terra para dizer, aqui você vai plantar, ali você põe o gado, nesse lugar dá para suas crianças brincarem, aqui você pode construir até uma piscina. Não, naquele tempo não tinha piscina. Há um açude, ia ser nada no açude. Ali você não se esqueça e diga, foi o meu braço. Foi a minha força, foi a minha capacidade que trouxe isso. Irmãos, hoje em dia nós vemos gente que é extremamente avarento porque acha que conquistou tudo sozinho. A gente vê pessoas, irmãos, que não têm generosidade no seu coração porque acha que o outro não quer trabalhar. Vai caçar um lote para você capinar? Não, aqui ninguém fala isso. Né? Só o pastor. Por último, irmãos, o versículo 18 vai dizer que quando a gente recorda de onde a gente veio, quando a gente reconhece de fato quem é dono das nossas riquezas, dos nossos bens, quando a gente se guarda de se tornar soberbo, né, de dizer que foi no nosso braço, a gente vai viver, e esse é o último ponto, viver de maneira que isso, a bênção do Senhor, seja reconhecido e testemunhado para outras pessoas. É interessante que, se tem algo, irmãos, que a gente gosta mesmo de mostrar, mas sem mostrar, é algumas coisas que a gente tem. A nossa sociedade, ela tem símbolos, linguagens de poder, de sucesso. Para ser bem simples, uma etiqueta na sua camisa traduz quem você é, de certa forma. Ou pelo menos passa essa imagem. Não traduz o que está lá no coração, mas traduz algumas questões que você pode dizer que você tem. E como diz pastor Ed René Kivitz, uma camisa com a marca comunica com a outra camisa com a marca. E alguém sabe, esse alguém aqui é diferenciado. Ninguém quer saber quanto tem no bolso, quanto está na conta bancária, ou o que a pessoa fez de bom, mas a leitura é feita naquilo ali. Da mesma forma, irmãos, que, por exemplo, um carro pode comunicar alguma coisa. Aquele mesmo carro, quando ele é bem usado, ele pode ser testemunho para alguém dizendo, essa pessoa tem, de fato, uma vida bem-sucedida aos olhos da sociedade. Mas aquilo vai comunicar também que aquela pessoa usa aquele bem para glorificar a Deus. Que aquilo ali não tomou o coração dela, mas na realidade está servindo ao propósito do reino. É alguém que é extremamente abençoado, mas é alguém que é extremamente abençoador. É alguém que recebeu e não está agarrado àquilo ali, mas está usando aquilo para glorificar a Deus. Então, irmãos, quando a gente pensa assim, rapaz, essa igreja aqui é luxuosa, e você pode até achar que não é, mas eu poderia gastar um bom tempo te provando tranquilamente que é. Basta você andar um pouco e pensar quantos tem a infraestrutura que você tem aqui. Quantos têm um equipamento? E aqui, irmãos, brincando, a gente chega a mais de 50 mil reais.
Quando você olha esses dutos, você pensa assim, está aqui há um bom tempo, mas teve um esforço e tem um valor agregado muito grande aqui. Mas o fato é, nós não nos agarramos a isso. Nós não viemos para cá para dizer, Senhor, que coisa maravilhosa. Isso é tão... Mas isso serve para o nosso conforto e para que o nosso coração possa dizer, Deus nos deu isso tudo, nós podemos ser generosos e abençoadores com outros. Que diferentemente de nós, não têm o ar-condicionado, mas às vezes estão com o céu a pino pregando a palavra. Que não tem 2, 3 guitarras, violões tocando, mas às vezes tem um tecladinho daqueles brabo mesmo, que você aperta um botão e ele toca aquelas musiquinhas tristes de ouvir. Mas é o que eles têm para louvar a Deus e eles fazem com o seu melhor. Às vezes não tem uma bateria que seja toda equipada, mas na panderola estão louvando a Deus. Irmãos, esse é o ponto. O versículo diz assim, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para você adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança. A aliança que nós vimos hoje no batismo sendo novamente afirmada, mas a aliança de entender que Deus é o meu Deus, e tanto pobre quanto rico, Ele continua sendo meu Deus, porque no tratamento que eu estou tendo agora, Deus está melhorando a minha vida, para que eu possa me consagrar, e Ele vai me levar até onde Ele tem para eu ser levado. O final das contas, irmãos, é uma advertência severa que Ele dá nos versículos 19 e 20. Se você se esquecer do Senhor, se você andar após outros deuses, se você servir, se você adorar, Ele diz, eu protesto, eu te esconjuro, eu digo hoje, vocês serão perecíveis. Quando nós vivemos de maneira, irmãos, que o nosso Deus seja reconhecido e testemunhado, nós não temos o hábito nem de andar, nem de servir, nem de adorar, nem a deuses estranhos e nem mesmo aquelas questões que muitas vezes tentam roubar nosso coração. Para encerrar, eu gostaria de trazer umas questões para a gente colocar em prática. Observe que grandes denominações evangélicas do nosso país, irmãos, elas têm o seu foco na riqueza. O seu foco em fazer de algum jeito que a pessoa saia de pobre para rico quase que instantaneamente. Saia de uma situação de luta, de perseverança, às vezes, para uma situação de dizer, olha, Deus me deu tudo isso e agora nós estamos caminhando com a minha empresa, com o meu isso, com o meu aquilo, tudo é o meu e o meu. Observe, meu irmão, que isso é algo que ofende o Senhor. A chamada teologia da prosperidade. Aquela que diz que você não pode se adequar ou se conformar com o estilo de vida que você tem, mas você tem que determinar no seu coração e que Deus vai mudar essa história. Isso é algo, eu estou repetindo bem alto para que os irmãos possam ter isso no coração, no ouvido, na mente. Isso é algo que ofende a glória do nosso Deus. Porque o Senhor, irmãos, às vezes usa o momento que a gente está na cama, no leito de enfermidade, para curar a nossa alma. A saúde não foi curada, mas a alma foi. O Senhor às vezes usa o tempo que você está batendo a pé de um lado a outro da cidade, carregando umas folhinhas com o seu currículo, e Deus está ali, às vezes você está humilhado, você não consegue levantar para ver nem quem está ali dentro do ônibus, mas o Senhor está mexendo no teu coração e está dizendo, você confia em mim ou não confia? Você vai andar comigo ou eu vou te dar um emprego e você vai de repente, agora estou bem, agora eu posso virar o jogo. Agora a minha vitória tem sabor de mel. O que eu quero finalizar, meu irmão, é que Deus, Ele não é Deus que trata a questão dos sintomas. Quando você vai no médico, o médico olha os seus sintomas. Teve febre? Se teve febre, a gente vai ter que investigar alguma coisa. Está sentindo dor? Aonde é essa dor? O médico vai pegar aquilo tudo e ele vai chegar num diagnóstico do que você tem de fato. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando diante do Senhor pelos sintomas. Deus, cura minha febre. Deus, cura minha dor. Mas você não parou para olhar o que tem lá dentro de fato. O diagnóstico.
Senhor, transforma esse meu marido, esse meu filho. Mas será que Deus não quer transformar o teu coração primeiro? O diagnóstico, o que está lá dentro, o que está no coração.